E, Reinaldo, ontem o Lula foi questionado sobre as falas do Donald Trump e da família Bolsonaro e afirmou que o presidente americano tem o direito de ter essas preferências pessoais dele, mas destacou que não tem o direito de se meter nas eleições brasileiras. Ele deu essa declaração numa entrevista coletiva em Genebra, depois da participação no G7. Vamos acompanhar. Eu acho que ele tem direito de ter as preferências eleitorais dele, as preferências ideológicas deles. Eu só espero que ele não fira o código de ética entre as nações que querem ser respeitadas na sua soberania. Só espero isso. Para mim, ele pode continuar gostando do Bolsonaro, do pai, do filho, do neto, não tem nenhum problema. É um problema dele. Afinal de contas, gosto não se discute. Agora, não se meta nas eleições do Brasil, porque as eleições do Brasil é um problema do Brasil. Como as eleições americanas é um problema deles, não é um problema meu. Então a única coisa que eu quero é o respeito pelo Brasil que eu tenho pelos Estados Unidos. Só isso. Bom, olha, esse discurso está sendo oferecido de bandeja para o Lula, né? Ele não precisa fazer. Veja, o Lula não precisa fazer ilações sobre a interferência, certo, Rafael? Ela está dada. A interferência está dada. Né? E, mais uma vez, insisto, o Trump mistura aquilo que é uma decisão da justiça com o que seria do Lula. Né? Tanto é que ele fala, acabei de falar com ele, aí acontece isso. Né? Então ele vai se meter, ele já está se metendo nas eleições do Brasil. Não é que ele vai se meter. Ele já está se metendo. Então, eu acho que antes que o próprio Flávio diga eu sou o candidato do Trump, o PT tem que falar isso. Porque é o que é. O Flávio é o candidato do Trump. Você quer votar no candidato do Trump? Você quer votar para que o Brasil passe a fazer suas escolhas dos interesses dos Estados Unidos? Tem candidato. Chama-se Flávio Bolsonaro. Você quer votar num candidato que gostemos ou não das escolhas, goste-se ou não das escolhas, de qualquer modo, são escolhas feitas aqui, pensando nos interesses do Brasil, também tem candidato. É o Lula. Ah, mas e os outros candidatos? Bom, os outros candidatos que se manifestem. O Caiado, eis uma questão. Diante dessa declaração absurda do Trump, o Caiado falou alguma coisa? O Zema falou alguma coisa? Os outros falaram alguma coisa? Não. Então quem fala? O Lula. Vamos lá, não é assim porque eu quero, de novo, né? Eu até não quereria que fosse. Porque acho que é um absurdo um presidente de um país estrangeiro se meter assim na realidade de outro país. Mas é o que temos, né, colega? Tá aí. Lula, Reinaldo, ele disse também que o Trump foi desaforado aqui com o Brasil. Bota aí. Uma coisa que você precisa compreender é que quando faz uma reunião do G7, do G20, dos BRICS, a gente não conversa com todos os presidentes a toda hora. Muitas vezes a gente não tem assunto para discutir toda hora. O que você consegue é fazer as bilaterais com quem você quer conversar. E eu não pedi bilateral para o Trump porque nós estamos em negociação. Eu acho que o que ele fez foi uma coisa desaforada para o Brasil. Ele sabe disso. É por isso que eu disse que ele ainda continua agindo como imperador. Nós estávamos fazendo acordo, o Mauro Vieira, sabe, e o meu ministro do Comércio estão tratando com o ministro do Comércio dele. Nós estamos negociando. Eu entreguei para ele um documento do crime organizado para mostrar que a nossa Polícia Federal está preparada para enfrentar o crime organizado.
diz para ele que se ele quiser combater o crime organizado, o Brasil está muito disposto, inclusive dizendo para ele que são eles que exportam contrabandeio arma para o Brasil. Todas as armas que a Polícia Federal apreende no Brasil vêm de Miami. E o pior é que é verdade. Pode não ser todas, há uma generalização aí, há de outros lugares também, mas das armas que entram no Brasil vem dos Estados Unidos. Que é outra coisa que é encantadora, né, Rafael? A maneira como o Trump trata essas coisas. Então, você tem lá milhares de americanos viciados em fentanil. Aí ele diz a culpa é da China, porque parte do fentanil vem da China. Tem os americanos viciados em drogas. É de quem traz droga para cá. Que ele transforma isso numa responsabilidade dos povos, dos países, né? Porque eles não combatem e tal. E os Estados Unidos combatem seu crime organizado como deveria combater? E seus traficantes de armas? Né? E as máfias que dominam jogos? Bom, eles próprios têm um trabalho para fazer lá. Né? Então, que os países assumam suas respectivas responsabilidades no combate ao crime, o Brasil está disposto a assumir a sua, e por isso vinha buscando conversar e tem buscado conversar com os Estados Unidos, inclusive para fazer acordos no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Só que aí eles mantêm brasileiros investigados aqui por lavagem de dinheiro, eles mantêm lá. Extradita. Né? Já que são investigados aqui, né? Alguns notoriamente ligados à prática criminosa. Então, claro que foi uma coisa desaforada, já parte desse pacote de intimidação. Né? O Trump não tem sido bem sucedido quando faz escolhas, quando escolhe candidatos. Está escolhendo Flávio, o Bolsonaro Júnior. Bolsonaro Júnior. Tá. E aí, bom, que isso fique cada vez mais claro. É isso. Não tem instância intermediária. Né? Não é o candidato do Trump. Sim, o Flávio é o candidato do Trump. Você quer Trump presidente? Vote em Flávio. É isso. O que está ficando claro, é isso que está no jogo político. De novo, para o meu gosto, não seria assim. Mas é o que se tem.